Estamos de volta agora no programa de hoje, falando agora da exposição Nós de Aruanda, Artistas de Terreiro, uma exposição que está na Galeria Teodoro Braga e batemos Jorge, que é artista e está expondo nessa mostra, e com a Marilu Campelo, que é coordenadora desse projeto. Eu agradeço vocês terem vindo, viu? Para a gente bater esse papo, falar Obrigada, um pouquinho. gente. O projeto do qual você é coordenadora é o Nós de Aruanda, é isso? Ou é esse projeto todo aqui do grupo de estudo verdade, e tal? Atualmente eu estou coordenando tudo. Tudo. Né? Uma coincidência por conta das nossas atividades acadêmicas, né? Inicialmente nós somos um NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Pois é, só para a gente explicar que você tem que é o esse grupo de estudos afro-amazônicos da que é da UFPA. Exatamente. Então ali, o nosso NEAB ele sempre foi um pouco diferente dos outros, porque nós somos um grupo de pesquisa. Nós somos um grupo de interface entre pesquisa ou seja, a comunidade acadêmica e as populações negras. Então, sempre trabalhando nisso. E dentro do NEAP nasceu o grupo de pesquisa, porque a gente precisa ter um grupo de pesquisa até para poder concorrer nos editais, para poder buscar os fomentos, né? Que é o Roda de Axé, que é o grupo de pesquisa. E há 4 anos atrás nasceu o projeto Nós de Aruanda. Entendi. Ele nasce de uma discussão de sala de aula. O idealizador, né, da ideia, né, o idealizador foi o professor Arthur Leandro, que também é de terreiro, né, o Tata Quinamboji, e numa discussão de aula com professores da rede pública, num curso de especialização para 10.639, né, que é a lei que discute a história instituição da história da África na educação básica, na disciplina Poéticas Afro-Brasileiras surgiu essa questão, né, porque os salões de arte não são salões que não têm uma grande abertura para a população negra, principalmente se essa população negra tiver uma filiação religiosa, que é o caso das religiões afro-brasileiras. Foi aí que surgiu essa discussão. Essa ideia. Aí, o primeiro ano, nós fizemos, inclusive aqui na Galeria Teodoro Braga, lá na Galeria Teodoro Braga, não era edital, tinha uma pauta, o espaço estava livre no período, não é? E nós começamos em março, justo porque março? Porque março, hoje aqui, tanto no município de Belém como no estado do Pará, no dia 18 de março é considerado a data oficial, né, dos cultos de Umbanda, os cultos afro-brasileiros, em geral, em memória à Mãe Doca, que você mencionou. A Mãe Doca é uma mulher negra maranhense que migra para cá no início do século, tá? Logo após a abolição, a virada do século XIX, século XX, iniciada no tambor de Minas, no Maranhão, e ela traz para cá, né? Outras pessoas vieram, sim, mas sempre a gente tem alguém que tem uma referência maior, né? Uma memória sempre mantida. Então, ela bate o seu primeiro tambor aqui, não é? É perseguida no período, não é? E a partir, né, dessa organização, da maneira como os terreiros aqui, das várias vertentes vão se organizando. Imagina nessa época abrir exatamente. Um terreiro, né? Hoje em dia ainda é visto. Já é difícil, imagina, já é difícil, batuque, né? Como se chamava, né? Era o batuque. Os batuques, nessa época, não se podia. Então, houve, né, um trabalho conjunto dos sacerdotes e sacerdotisas, junto a alguns políticos locais, não é? E aí, o dia 18 de março foi instituído, primeiro pela Câmara Municipal, depois pelo Estado, como Dia dos Cultos Afro-Brasileiros. Uma referência, né? Uma homenagem à Mãe Doca, mas também uma homenagem a essa luta dos terreiros, né? Por reconhecimento, por legitimidade. Então, 18 de março. 18 de março. Eu já estou pensando no 18 de abril agora. Que não, 18 de março que passou. Então, assim, quando a gente começou a exposição, nós começamos tendo como um ícone. Começar em torno da Mãe Doca, dessa memória. E a partir dessa memória, descobrir as outras referências. Então, a primeira vez nós fizemos na Galeria Teodoro Braga, como eu falei, sem edital, sem nada. A galeria foi um acordo, a galeria aceitou, foi a primeira exposição. No segundo ano, nós ganhamos o edital, então não é a primeira vez que a gente nós ganhamos um edital. No terceiro ano foi feito no IFAM, ali na Governador Zé Malché, e agora nós voltamos de novo para a Galeria Teodoro Braga no quarto ano. Que vocês abriram agora recentemente. Que abriu foi dia né? 8 de abril, numa quinta-feira. E a Tainá é uma das expositoras, né? Sou uma das que estou lá.
E Um projeto qual é bem o teu legal. trabalho? Ela já está expondo lá, Já né? está expondo lá, tem um painel lá. Na verdade, o Fluxo da Bênção, ele teve várias interfaces. O Fluxo da Bênção é o nome desse seu trabalho. Fluxo de bênção, De exatamente. bênção. É. Ele partiu de um grupo, de um aplicativo de conversa, onde eu tive que reunir alguns pais de santos e mães de santos nesse aplicativo, nesse grupo, e eles se trocavam bênçãos cotidianamente, nas suas linguagens, nas suas línguas, e dentro da proposta de cada nação. Eu comecei a observar isso, comecei a anotar. Aí eu fui anotando, até que chegou uma hora que eu tive um insight de fazer o stencil e grafitar isso em postes pela cidade. E comecei a convidar as pessoas que acreditavam que a gente tem que construir uma cultura democrática e respeitosa entre interculturalidades, para que elas batessem foto e para elas compartilhassem, como se estivessem atestando que elas acham que aquilo ali é uma cultura válida e que nós podemos respeitar e apoiar. Então, surgiram vários compartilhamentos, e aí, por conta desses compartilhamentos, as fotos foram para o painel na exposição. Que é esse bacana. painel. Que é o você painel que mostra. Essa é uma das artes que está lá. Isso é uma das Um dos artes. trabalhos. vão ter outros trabalhos lá de Tem, outras a gente trabalha, na fotos, verdade, inclusive, com pra várias mostrar. linguagens artísticas, né? E essa história também das várias linguagens, ela também se relaciona também a esse universo dos terreiros. Certo. Então, nós temos o tradicional das artes plásticas, como pintura, como escultura, não é? Como instalação, mas também temos uma outra linguagem, que não é das artes plásticas, por exemplo, como as indumentárias, os paramentos, as vestimentas. O ano passado, no IFAM, por exemplo, nós trabalhamos com oficina de comidas. Esse ano a gente não vai trabalhar porque na galeria não tem espaço. Então, também a gente vai adaptando isso. Porque quem dá o que vai ser exposto não somos nós, é o artista que vem do terreiro. Aliás, essa é uma regra. Toda pessoa que expõe no grupo, na exposição, tem que estar vinculada a um terreiro, a uma casa de santo. Então, isso quer dizer que é difícil dizer. Mesmo que a pessoa seja um artista que fale sobre o afro-brasileiro, ele não vai expor nessa exposição, porque ele já tem, inclusive, tem que estar os ligado. Esse é para pessoas que E são produzem. muitas pessoas. São muitas. É mais gente do que Muitos se trabalhos imagina. incríveis. Mas em torno de 20 a 30 pessoas cada exposição que a gente monta. Marilu, desculpa, termina. Tudo bem. Uma coisa que me incomoda muito na questão das religiões é a falta de respeito, que eu não vou entrar muito nesse mérito mas assim, preservar esses terreiros, preservar essa cultura, com trabalhos como esse que vocês estão fazendo, é uma forma de valorizar e preservar a nossa Exatamente. cultura aqui no Pará. Exatamente. Porque assim como a gente entra numa igreja católica, que tem toda uma questão milenar, também no terreiro afro existe uma questão milenar, uma questão tradicional, um ritual muito forte, né, que outras religiões tentam fazer, ou arremedo de religião, não sei, mas que é um ritual, é uma tradição. É uma Isso tradição. tem que se preservar. E é importante também, assim, porque, como você falou, apesar das religiões elas estarem no Brasil todo, cada região tem sua marca, tem a sua característica. E isso é muito forte nas exposições. É o caso do né? tambor de Mina no Maranhão. Exatamente. É o caso da Mina aqui, a Mina É, paraense, a pagelança, a linha de cura, né? O candomblé. Aí você vai lá para o Marabá, você vai encontrar terecô, quer dizer, você encontra todo um universo. Tem diferença. E aqui no Pará tem algumas características específicas, né? Específicas, cores específicas, cantigas, né? E memórias específicas. Né? Vamos dar uma olhadinha nas fotos que nós temos, que aí a gente pode entender melhor e comentar mais um pouco. Podemos mostrar, olha só, aí já é... Esse tá é aí o na fluxo. Jorge. Esse é o seu, Esse né? é o meu. Esses foram os stencils usados no processo na rua e os compartilhamentos. Esse aí é o Corpo Sincrético, que é um grupo de artistas que só trabalham com pessoas que são iniciadas por Ogum, são os ferreiros de Ogum. Aí foi na abertura. Isso tudo foi abertura, foi uma Tudo das foi abertura. aberturas mais concorridas que nós tivemos. E esse trabalho que nós estamos vendo, o que é? Qual é o suporte dele? Esse, por incrível que pareça, é papel.
É, porque por isso que eu fiquei com Todo ela mundo até ficou- fininha. Exatamente, é papel. Ah. Aí também. Esse é dos Ferreiros de Ogum. Atrás já são as pinturas do Maurício Franco, mas aí no caso é lona, é um outro material. Do outro lado nós temos a xilografia a xilogravura, né? Do Jean Ribeiro, que é a madeira, e papel de arroz, que está do lado. Então, assim, tem vários elementos, né? Ali são fotografias, né? Ali é foto, não? É, né? essa parede aqui são fotos. Aquela de lá, né? É. Olha aqui. Que, na verdade, a exposição ela tem assim, Esse um é do caminho, Babá né? Taiandô. Esse é do Babá Taiandô, são os pontos riscados da Umbanda, né? Uhum. E aí ele fez uma homenagem, né, às linhas de Umbanda. Isso tudo na galeria. Tudo na galeria, Aí também. Essa que eu estava falando que é a entrada né, do início da exposição, com as placas do Ângelo Imbiriba, que são plásticas. Ele trabalha muito com provérbios africanos, né? E esse ano ele resolveu colocar os provérbios em plaquinhas de madeira, né, de mensagens, convidando, né, a população a entrar na galeria. E aí você falou agora há pouco que esses artistas são artistas que têm que estar vinculados a um terreiro. A um terreiro, né? sim. A Tainá está. Estou. Qual é o seu? Seara de Oxóssi, lá em Ananindeua. Há muito tempo que você... 7 anos. Que você se... 7 anos. Como é que se diz? Se trata. Ligou a religião? É engraçado isso, né? Porque a gente tem essa visão de como se a gente estivesse indo no hospital, né? A gente é bem paciente no começo. Mas... É porque tem essa ideia, né? Ou as pessoas Tem vão essa porque ideia, querem se tratar ou por curiosidade. Às Exatamente. vezes acabam Curiosidade, gostando e sentindo bem. na verdade, eu entrei há 7 anos atrás. Minha mãe de santo é mãe Esther de Arina. Ela é filha de um... Dentro do processo das comunidades terreiro, a ancestralidade da onde você vem é muito entrada, importante. assim, essa introdução no terreiro, no candomblé ou na Depende da Umbanda. nação ao qual você está inserida. Como é que chama esse ingresso na religião? Tem um nome especial? Depende do Não é local. como o batismo, por exemplo, nas religiões cristãs e algumas delas. Você Não passa a vivenciar. Não tem um nome. uma cultura de vivência. Umbanda vai falar desenvolvimento, o candomblé vai falar iniciação. A iniciação, era isso O que outro eu vai queria falar que é lembrar. missão. Como ela está falando, depende muito Depende do grupo. muito do grupo cultural que tu estás inserido. Mas tu vais frequentando e vais vivenciando. E aí tu vais te identificando com aquilo ou não, e tu vais permanecendo ou não naquele processo. Então, já faz 7 anos que eu estou nesse processo. Minha mãe de santo é filha de uma figura muito emblemática. Essa questão, essa linha de parentesco dentro das matrizes africanas, ela tem uma importância muito grande, porque nós damos uma importância muito grande à ancestralidade e da onde viemos. Então, ela é filha do Manuel da Joia, que foi um pai de santo muito importante da Angola, da nação de Angola. E da nação de Angola aqui no Pará. Então, venho dessa linha, né? Então, há 7 anos é que você Há 7 anos eu estou absorvendo essa cultura. Por conta disso, voltei a estudar. Estou terminando agora esse ano Ciências Sociais. E estou enveredando para a antropologia dentro da área de matriz africana, da cultura de matriz africana. E aí você vai fazer mestrado nessa área? Sim, Que sim. bom. E vai estudar essas questões. Bacana. Em São Luís, eles fizeram, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, conhecer esse museu que Museu tem, Afro. Uhum. Museu Afro. Eu achei fantástico esse Museu Afro, porque São Luís é emblemático na questão das religiões afro, né, no Brasil. E aí eles fizeram assim como meio dessa preservação. E é lindo Dessa cultura, o negócio, né? Dessa preservação dessa cultura. Quem sabe aqui não querem. O São Luís tem uma uma influência muito grande, né, na formação dos terreiros aqui no Pará, né? Toda a história básica, principalmente dos terreiros de Minas, está ligada a São Luís, né? Só mesmo depois da década de 70 é que apareceu outras modalidades, o candomblé, vem a Umbanda do Rio de Janeiro, um pouquinho antes vem a Umbanda do Rio de Janeiro, mas a grande matriz mesmo é São Luís, né? Alguns pesquisadores mais antigos, como a Anaísa Virgulino, falam muito nisso, né? É no Maranhão que o Pará deita raízes, né? Então isso é muito forte. E o Museu Afro de São Luís, eu, se não me engano, acho que ele é o segundo só
Porque só existe outro museu que é o de São Paulo. Só que o de São Paulo ele é aberto a todas as linguagens afro. E o de São Luís está ligado especificamente à questão religiosa. Então são dois únicos que existem. Então essa exposição fica até o finalzinho de abril, na Galeria Teodoro Braga, e para o ano a gente torce que tenha novamente, né, a outra edição, que é o 5º ano, né? É o 5º ano. Bacana. E, então, longa vida, né, ao Nós de Aruanda, artistas de terreiro, porque é ainda muito estigmatizado, né? Os terreiros, as religiões de matriz africanas aqui no Brasil ainda são vistas com muitas ainda reservas. Tem muita essa ideia então, de as malta, iniciativas de como essas são boas para desmistificar tudo isso, né? Isso. É verdade. Eu estou encerrando o programa, não sei se vocês querem agradecer em especial, ou se tem algum agradecimento, enfim, se quiserem. Eu queria só complementar que existe mediadores dentro do projeto, então, se tiver, de repente, professores interessados em visitar, de trabalhar esse conteúdo na sala de aula, que é importante, assim por conta da lei 10.639, que é obrigatória, eles podem entrar em contato com o pessoal do Nós de Aruanda, com a galeria. Pode deixar o telefone, agora. Eu e-mail. deixei um telefone É o número do que nosso tá, NEAB. É este que nós estamos mostrando. Esse é do nosso NEAB, Exatamente. na UFPA. Então, professores que quiserem, vocês têm Que monitores Pra lá, continuar, mediadores, temos. Exatamente. que Que são explicam. todos, os monitores são todos alunos da universidade. Bacana. No programa de extensão, né? Isso também é importante. E eu queria só complementar, assim, que não tem só exposição permanente, tem umas atividades. Por exemplo, eu vou sair daqui correndo, porque a roda de capoeira já deve estar começando. Hoje nós vamos ter uma interface do Nós de Aruanda com o Encontro Internacional dos Mestres de Capoeira, né? O mestre João Grande está aí. E Então, hoje ele vai ser tem nosso uma interlocutor. programação. Exatamente. Amanhã eu com o pai Alfredo de Becém. Na terça-feira que vem vai ser com a Joana Carmen, que vai fazer um teatro de sombras. Quem quiser Tem toda conhecer uma programação. essa programação toda, o que vai no site, tem? Como é que é? Como é que faz? Nós Tem estamos algum- colocando via Facebook, está Face. divulgando via as Ou redes liga, sociais. liga pra lá. ou vai na galeria, que lá tem todas Vão ter Aí tem uma oficinas também. programação Vai ter bacana. oficinas na última semana também. Maravilha. Parabéns, então, viu? 4º ano, vida longa, como eu falei. Tá certo. Obrigada por terem vindo. Obrigada eu. E a gente tem. Hoje não estou triste, não teve muita pergunta. Não, foi muito Fabrício fraca. Reis